Para confessarmos os nossos pecados, teremos o texto base aí, o livro de Salmos, número 51, do 1º ao 10º. Livro de Salmos, capítulo de número 51, versículo aí do 1º ao 10º. A palavra do Senhor nos diz aí: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Na verdade, quem profere esse salmo, talvez se fôssemos olhar a vida desse cidadão, você fala, um cara que não cuidou da família, irmão matou irmão possuiu a irmã, teve uma casa muito bagunçada, ele matou um homem, adulterou, mas o pecado incomodava a vida dele. Eu acho que faz muita diferença na nossa vida quando o pecado incomoda. Tem alguns pecados em nossa vida que já é um pecado de estimação, a gente não quer deixá-lo. É necessário colocar esses pecados diante do Senhor e pedir: Senhor, ajuda-me a livrar deste mal. E o salmista, ele diz, enquanto ele não confessou o pecado dele, os ossos deles foram se esmagando. Ou seja, ele reconhecia que precisava do perdão, ele reconhecia que precisava de mudança. A vida de um cristão é assim, ela precisa de mudança. A minha e a tua vida, ela necessita de mudança todo o tempo. Nós só seremos perfeitos na glória. Portanto, até lá nós temos uma grande caminhada, espera. Mas uma caminhada de mudança, de renovo, de esperança em Cristo. Portanto, que a nossa vida seja o versículo de 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Na caminhada da vida, dai-me um coração diferente e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós vamos Evangelho de Lucas, capítulo 14, aí, a partir do versículo de número 15. A palavra do Senhor nos diz: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu um grande banquete, uma grande ceia, e convidou muitos. À hora da ceia, enviou os seus servos para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo. Ora, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze-se para aqui os pobres, aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, está feito como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Que Deus tenha misericórdia de mim e de ti. Que a palavra do Senhor seja falada através do Espírito às nossas vidas. Que Deus nos direcione. Que a palavra seja vida, inspiração de vida a todos nós. Que Deus nos abra a mente e o coração para a honra e glória do teu nome. Muito bem. A palavra do Senhor, ela nos conta uma parábola. Antes da parábola ser proferida, Jesus estava conversando com escribas e com fariseus, com religiosos. Os religiosos dão muito trabalho.
né? Pessoas que muitas vezes acreditam que sabem bastante. Os religiosos na época de Jesus, né, os escribas e os fariseus, eram pessoas que estavam acima da lei, faziam lei, só não cumpria, mas fazia lei. Né? Eram pessoas rígidas, paravam na praça para orar, gostavam de ser pessoas vistas pelos homens. Né? Olha que homem piedoso, né? Para na praça para orar. Uma pessoa que gostava de ser olhada pelas pessoas. E Jesus, ele foi convidado por um fariseu para comer pão na sua casa. E diz ao texto, né, lá no 14, no início, né, ele estava falando que Jesus foi convidado para comer na casa de um fariseu, e eles, na verdade, queriam experimentá-los. Ele queria fazer um experimento com Jesus. Não convidou Jesus porque era amigo, até porque fariseus e escribas não gostavam de Cristo. Convidou para prová-lo. Eles queriam tirar alguma coisa de Jesus que não fosse bom. E nesse momento, Jesus, ele cura um hidrópido, né, que saía água, né, suor pelos poros, né, molhava as mãos. Quem tem esse tipo de problema, né, eu sei que lá na igreja muitas vezes as pessoas não gostam de dar mão, né, fica transpirando muito. Né. Jesus curou um homem assim, né, que transpirava bastante, e perguntou àqueles fariseus e escribas o seguinte: é lícito curar no sábado? Era sábado, né, quando eles estavam comendo pão. Ninguém respondeu nada. Daí ele falou: quando um boi, uma vaca cai num buraco, você não vai lá tirar o seu boi e sua vaca? Por que não posso curar este homem que estava precisando de cura? Então ficou ali, né? Já que queriam experimentá-lo Jesus inverteu a ordem. E Jesus começou a reparar como as pessoas que foram convidadas por aquele banquete, né, sentavam-se nos primeiros lugares. E Cristo começou a reparar nisso, e ele contou uma outra parábola antes dessa, falando: olha, quando você for para um casamento convidado, não senta lá na frente não, senta lá atrás, para que você, né, o noivo não chegue você na frente e fale: olha, seu lugar não é aqui, tem pessoas mais honradas que você, né, então você senta lá atrás para que aquele honrado venha aqui. Então Jesus estava querendo ensinar, né, que os primeiros lugares, né, é que nem, mais ou menos, né, dois discípulos de João estavam brigando para quem sentaria no lado direito e esquerdo dele. Ele falou: olha, isso não compete a vocês, porque isso não é importante. Importante é estar no reino, importante é comer pão no reino dos céus. Quem vai sentar do meu lado direito e esquerdo não compete a mim, compete ao meu Pai. Né? Mas eu vejo, né, que os primeiros lugares, né, lugar de honra, né, na igreja, em qualquer outro lugar, tem atrapalhado muitas pessoas. Eu gosto muito daquele texto de Filipenses, né, capítulo 2, onde fala que tem de vós o mesmo sentimento que houve, né, em Cristo Jesus, né, porque sendo Deus, ele não julgou ser Deus, ele esvaziou de si mesmo, né, ele se humilhou, ele foi obediente, ele simplesmente caminhou para a cruz por obediência. E aí diz o texto que Deus o deu o nome que está acima de todo nome, né, que ao nome de Jesus um dia vai se dobrar todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, mas porque o servo foi obediente. O servo não quis ocupar o lugar do Senhor, ele quis simplesmente obedecer. Então Jesus estava querendo ensinar aquelas pessoas a simplicidade, a humildade, uma maneira mais simples de viver, mas com alegria, com paz, com harmonia, que faz sentido à vida do cristão. Hoje nós vivemos num mundo que você é levado a uma ilusão muito grande, de ter, de obter, de estar acima, de possuir. O mundo nos mostra, né, algo assim, de um tempo para cá ainda maior. Lembro que quando criança a gente brincava de carrinho sem rodinha, né, uma cordinha puxando, né. Hoje em dia as pessoas têm que ter carrinho de controle. Meu filho queria um carrinho lá que era elétrico. Eu falei: não, você vai pedalar, né? Você vai ter força na panturrilha, moleque, nada de carrinho elétrico, né? Mas eu vejo, nossa época hoje, né, as pessoas estão querendo, né, sempre ter, obter, né, algo que, né, e os pais cada vez mais se empenhando em comprar algo para os filhos que muitas vezes não traz saúde, né? Não traz assim algo bom para o filho, né? Eu vejo que na época não tinha, então hoje eu compro para o meu filho porque na minha época não tinha, né? E eu vejo que na verdade a gente tem essa preocupação de trazer algo melhor, muitas vezes pode ser que não seja tão melhor assim, né? E eu vejo que Jesus Cristo então estava falando, né, aquelas pessoas que a vida com humildade é uma vida melhor do que uma vida de primeiros lugares, né? E tanto é que você pode ver lá no capítulo 14, no início, nós não lemos porque nós vamos nos ater aqui na parábola da grande ceia, mas ainda antes de chegar nessa parábola, Jesus fala para o dono da casa que deu a ceia: olha, quando você convidar alguém, não convida os seus irmãos, não convida os seus parentes, não convida os seus amigos, seus vizinhos ricos. É estranho as palavras de Cristo, mas o que ele estava querendo dizer é: não convide eles, porque eles possam um dia te recompensar, né, com outro café, com um presente. Isso não é verdade. Quando você convidar alguém, convida as pessoas que não pode te dar nada de recompensa, porque Deus, Ele sabe o que você está fazendo.
É Ele que vai te recompensar. O que é importante para Deus é um coração desimpedido, sabe, de algo mundano. Essas coisas que nos corrompem, que nos... E Jesus Cristo estava falando para aquele Senhor que deu aquele banquete o seguinte: olha, é muito importante não ter um coração igual ao seu, de dar querendo algo em troca. Dá um banquete não querendo nada, não espere das pessoas, mas Deus te recompensará. Deus é dono de tudo. Então Jesus Cristo falando para aquele Senhor que deu este banquete o seguinte: esqueça vizinho rico, faça tudo para a honra e glória do Senhor. Mas neste banquete, primeiro uma expressão de quem ouviu essas palavras de Cristo que nós falamos aqui, e ele fala, então, bem-aventurado aquele que comer contigo à mesa, aquele que comer pão no reino de Deus. E aí Jesus Cristo citou essa parábola, da grande ceia, que um Senhor convidou muita gente, e é interessante entender, meus queridos, que os convidados, eles aceitaram o convite. E aí, para ficar mais fácil o texto, Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus. Jesus, primeiramente, ele veio para os judeus. Pessoas que sabiam do Antigo Testamento, sabia da promessa que viria alguém de Davi, e ele estava ali presente, mas eles não acreditaram que aquele ali era o cidadão. Não acreditaram. E eles estavam esperando um outro, até hoje, eles esperam ainda um rei que venha da linhagem de Davi. Não é Jesus Cristo, um outro rei. Porque um rei humilde, que nasce numa manjedoura, que morre numa cruz, não faz sentido. Não faz sentido. Eles querem um rei, mais ou menos assim como os zelotes pensavam, que vai vencer, vai matar os romanos, que vai enfiar a espada em todo mundo, que vai livrar os judeus. É esse tipo de mentalidade nossa. Nós esperamos também, muitas vezes, um político que venha livrar o nosso país. Nós esperamos de um homem que venha ajudar a igreja. A gente sempre espera de alguém, a gente sempre espera algo do marido, da mulher, muitas vezes não é correspondido. É bem verdade que marido e mulher têm que se alinhar, melhorar cada dia mais. Mas não espere muito, que você pode se decepcionar. E eu vejo, nós estamos sempre esperando de alguém, sempre esperando. E eu vejo aí que quando Cristo veio, aqui ele não serviu daquela maneira. Um cara que nasce numa manjedoura, que come com gentios, esta ceia aqui, e eles recusaram o convite. Eles recusaram. A princípio eles tinham aceitado, mas depois eles recusaram. E é interessante que é bem claro o texto que eles recusaram, porque o servo foi lá dizer: vinde, porque tudo está preparado. Se o servo foi falar que estava preparado, é porque o convite foi aceito. Se o servo foi lá falar: olha, está preparado, ele não ia falar preparado para qualquer um. Foi falar para os convidados que haviam aceitado: olha, está preparado, pode ir. E cada um começou a colocar uma desculpa. Esses dias eu estava conversando com um jovenzinho, ele falou: mas ir na igreja é importante, mas não é tão importante assim, E eu estava pensando nesse texto, da grande ceia. Aqui no culto, quando você vem para adorar a Deus, todo culto é um banquete. E nós inventamos muita desculpa. Olha só a desculpa do primeiro. O primeiro precisava, ele comprou, negociou. Não é algo ruim na vida negociar, comprar. Comprou um campo, ele negociou. O cara estava, é algo bom. Mas não é essência para não poder ir no banquete. É algo bom. O segundo também, ele comprou juntas, é trabalho dele de bois, ele vai trabalhar com aquilo. Então, você perceba você as desculpas que damos, que muitas vezes parece verdade, porque o cara, ele fala: olha, eu não posso ir simplesmente porque eu comprei um campo, mas que o campo impede de você ir a um banquete? Olha, eu comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-las. É um negócio, é trabalho, eu preciso ver do meu trabalho se vai dar certo. Nós colocamos desculpa, e este aqui eu casei. Quantas vezes nós colocamos a desculpa em família? Sabe, minha mulher não vem na igreja, então eu não vou na igreja, meu marido não vem na igreja, inventaram lá uma festa de aniversário. Incrível, Hoje que tem festa de aniversário no domingo à noite, é brincadeira, Aí você vê, não posso ir porque eu tenho uma festa de aniversário. Parece bom, você entende? Parece bom. Uma vez ou outra, mas cuidado. Veja só, o futebol é de domingo à noite, na hora do jogo. Tem algumas coisas assim que a gente, mas falta um dia para assistir um jogo de futebol. Aí eu falei para esse jovenzinho: lá na igreja, a probabilidade de Deus falar contigo através de uma palavra num culto é muito maior do que num jogo de futebol. É muito maior a probabilidade de Deus tocar no teu coração num banquete na igreja do que você estar numa festa de aniversário e sentir tocado pelo Espírito. Eu acho que é provável que numa igreja Deus possa falar contigo. Agora, se você achar que isso não é importante, cuidado com as desculpas. E exatamente, são desculpas que parecem ser boas. Você entende? Olha, eu comprei um campo.
Olha, eu estou trabalhando, eu comprei uma máquina específica para o meu trabalho. Eu preciso ver como ela é. Olha, eu casei, né? É importante o meu casamento. Mas perante o rei, isso não foi desculpa. Tanto é que o Senhor, que pediu para o servo ir, quando ouviu isso, o texto diz, ele ficou irado. Ele ficou irado. Porque não valorizaram a festa, a grande ceia, o preparo do Senhor para a eternidade. Eles não apreciaram esse tempo. Eles não apreciaram. Eles não priorizaram o reino dos céus. Eles não priorizaram a grande ceia. Eles priorizaram uma vida que poderia mudar. Hoje você compra o campo, amanhã você perde o campo. Aliás, se eu tocar no assunto aqui, casamento, hoje em dia, casamento, está casando com 3, 4, 5. Né? Um monte de divórcio. Nós somos um mundo diferente. Né? Não que eu aprove isso como pastor, mas nós somos um mundo louco. Né? Tanto é que se eu vou numa igreja que eu conheço, a pessoa não está com o marido, com a mulher, eu nem pergunto como vai sua mulher, que pode ser que separou. Eu já fico assim, eu nem pergunto. É melhor saber de outro. Porque nós somos um mundo difícil, né? Um mundo muito difícil. Então, transitório, coisas transitórias, campos, juntas de boi, casamento, transitório. Nós deveríamos valorizar, sim, o nosso casamento, é vontade do Senhor. Não é bom que o homem fique só, que ache alguém, né? É vontade de Deus. Mas, enfim, não é momento de falar de casamento. Mas desculpas que parecem ser boas. Mas a gente percebe que nós temos que fazer tudo, meus amados, para que estejamos no banquete, ouvindo da palavra de Deus, crescendo em espírito, progredindo na vida cristã. E eu vejo, né, que quando o servo, e o servo aqui é Cristo, né, o dono da ceia é o Senhor, Criador dos céus e da terra. O servo aqui, ele representa a pessoa de Cristo, né, porque Cristo que foi, né, convidar os judeus, Cristo que veio, né, primeiro para os seus, mas os seus não receberam. Então Cristo aqui, ele está no lugar do servo. E aí o servo, então, ele é chamado para ir para fora. O servo, então, fala, sai depressa pelas ruas. E diz aqui o servo, né, traga-o aqui. Vai lá e traga. É graça, meus amados. Porque se você olhar, né, tem uma hora aqui, no versículo 23, que ele diz, sai pelos atalhos, pelo caminho, e obriga. Você vai achar estranho, né, a palavra traze-o aqui, obriga. Né? Mas a verdade é que a graça de Deus é irresistível. Quando Deus, com a tua graça, alcança alguém, o profeta Jeremias, ele chega a dizer, maldito o dia em que nasci, maldito o dia em que disseram é um menino. Mas por outro lado, ele falou, o Senhor me seduziu, seduzido estou, eu não tenho para onde ir. É graça, a graça alcança de uma maneira que você não tem como fugir, é graça. O salmista, no Salmo 139, ele diz, para onde fugirei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Ou seja, em outras palavras, não tem como fugir de Deus. É graça, é irresistível, Ele traz você. Talvez a nossa vontade não seja vir à igreja, mas é Deus trabalhando em nossa vida. É Deus que nos traz. É Deus que vai atrás das ovelhas, é Ele que nos une, é o amor, é graça, é algo que não tem como medir. Né? Nós vamos fazer parte da ceia daqui a pouco, e eu não estou aqui porque eu sou bom. Pelo contrário. O apóstolo Paulo, ele escreveu no mínimo 10 cartas, aplicam 13 para ele, mas vamos colocar no mínimo 10. E ele diz, miserável homem que sou. Este é o sentimento que eu gostaria que aqueles escribas e fariseus entendessem. Eles não eram nada, só eram o que eram pela graça e pelo amor de Deus. Eles não tinham motivo de se gabar da postura, da onde eles estavam como escribas e fariseus, não tem do que se gabar. Jesus, o próprio Deus, se humilhou, nasceu numa manjedoura, se humilhou, foi obediente até a morte. Esta é a vontade do reino dos céus. A igreja é serva do Senhor. A igreja foi chamada neste mundo para servir. Nós não temos nada de maior e de menor, simplesmente graça de Deus, amor de Deus. Então, fazer isso com alegria, entender quem somos, para quem vivemos, da maneira como vivemos, é para o Senhor. É com alegria que fazemos, Só pode comer pão no reino de Deus quem entende que é só pela graça e pelo amor, que nós não temos nada. Imagina só, eu e você, se lá no dia do juízo, Deus fala, olha, vamos ver o que você fez de positivo e negativo. Você acha que você fez mais positivo do que negativo? Você acha mesmo que você fez mais positivo do que negativo? Mas vai estar escrito lá, graça, este é meu, foi lavado no meu sangue. Este teve fé no meu filho, ele vai entrar no reino dos céus porque creu que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Este é meu, não pelo que eu fiz, graças a Deus por isso. Porque se Davi fosse entrar no céu pelo que ele fez,
o rei Davi não entraria no céu. Mas é graça, é amor. Deus olhou o coração de Davi, ele tinha um coração bom. E Deus restaurou a vida de Davi pelo seu coração. Enquanto não confessei o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, e aquilo foi acabando comigo. Eu precisava confessar o meu pecado. Eu precisava falar realmente, porque senão aquilo lá estava me matando. Ele tinha um coração bom. Ele tinha um coração bom. É graça de Deus. E eu vejo, meus amados, essa parábola da ceia, muitas vezes, é exatamente isso que Deus faz todo dia conosco. Ele nos convida para uma grande ceia. Deus convida a tua igreja para um banquete. Deus convida o teu povo a um pensar diferente, a uma maneira de existir diferente, a deixar os seus bois, as suas juntas de bois, o seu campo, a sua casa. E tanto é verdade esse texto que, quando as pessoas ouviram esse texto de Jesus, né, aqueles que estavam ali, diz ali a continuação do texto, grandes multidões o acompanhavam. E ele voltando-se para ela, depois que ele disse tudo aquilo, muitos queriam acompanhar, vamos comer pão no reino dos céus. E ele disse, se alguém vem a mim, e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, olha que palavra pesada, não? Jesus, eu acho que Jesus muitas vezes ele poderia pegar um pouco mais leve, mas ele diz aquelas pessoas que queriam segui-lo, se alguém vem a mim, e não aborrece seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, você imagina só, aborrecer a sua própria vida, misericórdia, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Que palavra dura de Jesus para mim e para ti. Né? Ou seja, a nossa vida é uma vida constante de sacrifício vivo no altar do Senhor. Os meus prazeres sendo deixados ser inundado, movido pela graça e pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo já dizia, aquilo que eu não quero fazer, eu faço com muita facilidade. Ou seja, ele entendia essa briga espiritual. É uma briga que há entre mim, sempre no meu coração, no seu coração, na sua vida, na nossa caminhada. Essa briga espiritual ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Mas a cruz é o único caminho que leva a Cristo. Tem que haver sacrifício em nossa vida. Dos nossos prazeres, da nossa vontade, do jogo de futebol à noite, das nossas festas à noite, para que estejamos no banquete, ouvindo da palavra do Senhor e crescendo em espírito e em verdade. Quem não aborrece a sua família, a sua própria vida, com seus prazeres, com sua vontade de ser, dificilmente pode comer pão no reino dos céus. Que palavra pesada é essa? Né? Que dureza, né? Sabe, tem uma parábola na vida, parábola não, que ela é uma verdade, né? Um jovem rico que vem a Jesus, e é interessante que esse jovem rico, ele quer o reino dos céus, ele quer morar com Jesus, e ele fala, né, que ele quer realmente estar com Cristo no reino dos céus. E ele se ajoelha, ele se humilha perante Cristo. E Jesus fala para ele, então vai, já que você quer tanto realmente estar no reino de Deus, vende tudo que tem e segue-me. E diz o texto que ele saiu triste, porque possuía muitos bens. Este texto me deixa muito triste com Cristo. Você imagina só, o rapaz foi, ajoelhou, pediu para Jesus Cristo que queria estar com ele, que queria um pedaço da vida eterna, que queria morar na vida eterna. E Jesus Cristo falou para ele vender tudo, e o rapaz sai triste, e ele não falou, vamos negociar aqui. Jesus Cristo poderia ter chamado de novo, ou vamos negociar aqui. Vamos tentar achar um meio termo para que você esteja comigo, mas não, Cristo deixou o cara embora. Cristo não negociou com o jovem rico. Isso me deixa assim, totalmente, sabe, por que Jesus Cristo não deu oportunidade maior? Eu falava de bens, não sei, mas Jesus Cristo, diz o texto, que o jovem saiu triste da presença de Jesus. Não teve segunda conversa, saiu triste. Eu quero dizer à igreja, aproveite esse tempo, esse banquete espiritual para se encher da graça de Deus. Aproveite esse tempo de comunhão para ouvir a voz do Senhor. Aproveite esse tempo que os irmãos se reúnem realmente para se encher do Espírito de Deus, para crescer em espírito e em verdade, para modificar a nossa vida. A nossa vida não é adoração aqui, é no dia a dia, é na caminhada, é amanhã. Quando você sai da igreja, amanhã você vai mostrar quem é um verdadeiro cristão aí fora. Nosso mundo é muito triste. Quando a gente vota num político porque ele é cristão, de repente ele faz coisas que você não acredita que ele é um cristão. É triste, é triste. Você vota numa pessoa acreditando, porque eu voto geralmente, né, em pessoas que têm fé em Jesus Cristo, porque eu acredito que através do Espírito Santo possa fazer mudança. Mas de repente o rapaz está lá, ele faz coisas que até o diabo duvida. E você começa a olhar, nós temos que realmente mudar de dentro para fora. A nossa vida tem que ser mudada. Então aqueles que estavam no banquete, os aleijados, os coxos, os cegos, aquelas pessoas que entenderam realmente que não era nada, eram marginalizadas, que precisavam do reino dos céus, que precisavam fazer parte daquele banquete porque eram excluídas.
cabe a mim, cabe a você, pessoas que não são nada na sociedade, mas diante de Deus, diante do Senhor, nós somos convidados a fazer parte deste banquete, porque Deus olhou para mim e para ti com misericórdia. Deus nos olha com amor, Ele nos convida através da tua graça para fazer parte deste banquete. Eu quero dizer, é um privilégio. Neste mundo nós vamos viver quanto? 80 anos. Eu brinco lá na igreja que eu pretendo viver até meus 120 anos. Não é? Quero ver meus netos, bisnetos, tataranetos, sei lá quantos dos netos aí. Eu quero ver todo mundo. Não é? Mas eu não sei o dia de amanhã. A nossa vida é limitada. Muito limitada. E eu quero dizer, meus amados, aproveita essa limitação da vida para se guardar para o reino dos céus. O apóstolo Paulo, ele disse, eu combati um bom combate. O combate espiritual é o melhor combate que tem. Eu completei a carreira. Eu preguei as igrejas. Eu fiz aquilo que Deus pediu para que eu fizesse. E eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Eu estou pronto para ser libertado desta terra e para ir com Deus. Eu guardei a fé. Eu tenho fé em Cristo. Passei por momentos difíceis nessa vida, passei por cirurgias, passei por algo que foi assim, momentos dificílimos, mas eu guardei a fé. Cristo vive, Ele me espera. Eu guardei a fé. Sabe, no banquete, aqueles primeiros, eles jamais poderão fazer parte da ceia. É muito triste ouvir isso da parte de Jesus, porque Ele disse lá no 24, porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Se você não se humilhar, se você não entender o chamado de Deus, de maneira plena a tua vida, se você não se dedicar ao reino dos céus, eu vejo quantos pastores se acham maior do que Jesus Cristo. Quantas pessoas que, você vê o Lúcifer, era uma pessoa ministro, cantava no louvor, mas ele tinha que subir um patamar um pouquinho maior, ele tinha que estar, Deus, porque só o ministro de louvor já não serve para ele. Tome cuidado. Tome cuidado com o teu coração, com a tua mente, com a tua vida. Deposita toda a tua confiança e o teu ser no altar do Senhor. Deixa que o Espírito mova a tua vida, para a honra e glória do Senhor. Um dia, nós nos veremos na glória dos céus. Lá é eterno. Lá nós não vamos disputar nada. Quem tem carro melhor, quem tem casa melhor. Lá é tudo do melhor. É o reino de Deus. Ele falou que vai preparar lugar, ele não está mentindo. Eu acredito nisso. Eu acredito no que eu prego. Eu acredito no Senhor, eu acredito na Bíblia. Ele está preparando um lugar para mim e para ti. Na hora certa Ele vem te buscar, Ele vem me buscar. E a nossa vida é eterna. Não tem mais disputa, não tem mais essas coisas que nós vivemos neste mundo. Mas nós vamos viver para a glória do Senhor. Já vive essa eternidade, já vive essa eternidade. Aproveite os banquetes. Deus te convida para o banquete, aproveita, vem fazer parte deste banquete. É o melhor lugar para estar, é na casa do Senhor. Não tenha dúvida disso. Venha com a mente aberta, um coração aberto, que Deus tem algo para fazer. Ele quer te alimentar, Ele quer te sustentar, Ele quer trazer algo novo. Aproveite esse tempo, aproveite esse tempo. Deus tem te convidado, faça isso com alegria. Que Deus abençoe a mim e a ti para a honra e glória do seu nome. Senhor Deus e Pai, somos gratos pelo tempo, ó Deus, que passamos aqui na Tua casa de oração. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor mesmo reúne o Teu povo. Por nós, talvez não estaríamos aqui. Estaríamos em outros lugares, ó Pai, que é prazer da carne, da vida, mas o Senhor com a Tua graça nos atrai. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque tem movido os nossos corações, tem falado conosco, tem unido a Tua igreja. E nós, ó Pai, lhe pedimos, continue a trabalhar em nós e por nós. Nós, ó Pai, neste momento, colocamos essa casa de oração no Teu altar. Pedimos as Tuas bênçãos, ó Pai, sobre a vida das pessoas que não puderam estar aqui, ó Deus, nesta noite. Talvez por doença, ou já avançados em idade, com dificuldade de vir aqui. Nós lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja visitando essas vidas, ó Pai, trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo alegria, o conforto do Teu Espírito. Nós também, ó Deus, clamamos por aquelas pessoas que muitas vezes, ó Pai, também não têm encontrado a alegria de fazer parte da Tua ceia. Não têm encontrado, ó Deus, motivação de estar fazendo parte de festa do Senhor eterno. E nós lhe pedimos, trabalhe através do Teu Espírito. Tenha misericórdia do Teu povo. Que o Senhor nos incomode, ó Pai, traga a Tua casa de oração, para que também venha fazer parte dos banquetes que o Senhor tem preparado. Nós lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, mova a Tua igreja em amor, em paz, que o Senhor, ó Deus, faça da Tua igreja a Tua vontade. Pedimos, ó Deus, a vida do Alex, pastor dessa igreja, que o Senhor o traga, ó Deus, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua paz. Dê sempre sabedoria à vida dele, prudência, ó Pai. Mostre a ele a Tua vontade, que a Tua igreja cresça, cresça para a honra e glória do Teu nome. Abençoe este conselho, também, ó Deus, que haja entre eles uma verdadeira amizade, que haja paz, que haja amor, que o Teu conselho, ó Pai, de fato seja um exemplo para a honra e glória do Teu nome.
Te louvamos, ó Pai, por cada departamento desta casa de oração. Não sabemos, ó Pai, se há dificuldades ou não nos seus departamentos, mas o Senhor sabe de todas as coisas e lhe pedimos que o Senhor venha endireitar, venha trazer harmonia, venha trazer alegria, venha trazer amor à vida das pessoas que têm trabalhado para o teu reino. Que o Senhor, ó Pai, esteja à frente, dando sabedoria, prudência, abrindo mente e coração, para que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Nós, ó Pai, lhe pedimos, ó Deus, continue, ó Deus, abençoar cada um, a cada família, derramar a tua paz. Dê, ó Deus, uma semana abençoada, e assim lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe o teu povo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o teu rosto e vos dê a paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, o consolo, o conforto, a inspiração do Santo Espírito do Senhor, repouse sobre a vida desta igreja, repouse sobre a vida dos teus familiares, repouse sobre os santos espalhados sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Uma excelente semana.